Pessoal, hoje eu vou trazer aqui no canal uma importante sentença em que um juiz anulou contratos de empréstimo consignado considerados abusivos. Aqui nós temos o caso de uma pensionista, pessoal, que estava ali tendo descontos todos os meses no seu benefício e ela entrou na justiça para anular estes contratos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe este vídeo e preste muita atenção porque este pode ser o seu caso. E como vocês vão ver aqui nesta brilhante fundamentação, o juiz determinou que o banco vai ter que devolver em dobro, pessoal, todas as parcelas descontadas com juros, correção monetária e ainda condenou em indenização por danos morais. E você vai ver neste vídeo qual foi o valor. Então preste muita atenção que nós vamos aqui analisar as partes mais importantes desta sentença, tá bom? Olha só, pessoal, esta aposentada, né, na verdade ela recebe uma pensão por morte, entrou na Justiça Federal contra o banco, certo? E o INSS. Colocou os dois ali como réu, pleiteando o quê? A condenação ao cancelamento dos empréstimos consignados e a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício e ressarcimento por danos morais. Tudo em face dos fatos e fundamentos narrados na exordial, ou seja, na petição inicial. Vamos, pessoal, para as partes mais importantes da sentença, tá bom? O juiz vai fundamentar e vai decidir. Olha só, com relação ao INSS, em apertada síntese, pretende a parte autora o ressarcimento de danos materiais e morais suportados em razão de contratação de empréstimo consignado por terceiro e consequências daí decorrentes. Relata que não contratou os empréstimos consignados com o banco réu e por isso pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e danos morais. Olha só, o juiz vai falar, pessoal, concluir que em relação ao INSS, não há nada de errado. Por quê? Olha só, cabe ao INSS apenas cumprir o pactuado entre as partes, não havendo qualquer irregularidade em sua conduta quando procede aos descontos no benefício previdenciário. Dessa forma, a discussão a respeito do desconto no benefício deve ser formulada apenas com o banco que realizou o empréstimo, pois se trata de discussão sobre o contrato, se válido ou não, na qual o INSS não participa. Os descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros. Ou seja, na primeira parte da sentença, o que o juiz falou? Olha só, essa discussão aqui da validade, da abusividade ou não do contrato de empréstimo consignado não diz respeito ao INSS. Só há responsabilidade em relação ao banco. Então nós vamos aqui analisar a fundamentação para a condenação da instituição bancária. Olha só, com relação à instituição financeira. Inicialmente, é indiscutível a aplicação às instituições bancárias do Código de Defesa do Consumidor, certo? Sendo assim, no caso que o juiz está julgando, em que se discute dano por suposta falha do serviço, incide o disposto no artigo 14 do mesmo Código. E aqui, pessoal, rapidinho, olha só o que diz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Olha só, vamos aqui para as partes mais importantes. Firmadas tais premissas, vejo que, no caso dos autos, restou suficientemente demonstrado que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimos consignados, o primeiro no valor de R$ 6.249,61, com parcelas de R$ 176,33, e o segundo no valor de R$ 12.051,10, com parcelas de R$ 340,15, não pertencem à autora, conforme laudo da perícia grafotécnica, que atestou que a assinatura atribuída à autora fora falsificada, e pode ser justamente o seu caso. Você sabe quantos empréstimos consignados você possui no seu nome hoje? Muitas vezes você até pega ali um empréstimo consignado, alguém consegue fraudar a sua assinatura, você passa a ter descontado ali mais um empréstimo consignado, ou dois, três, depende da margem que você tem, e você não faz ideia de que isso está acontecendo com você. Já conta aí para mim. Você desconfia que existe alguma coisa de errada no seu empréstimo consignado?
Você sabe atualmente quanto que vem ali o desconto todos os meses no valor da sua aposentadoria, no valor da sua pensão, né? Beneficiários do BPC Loas hoje também podem fazer empréstimo consignado. Você desconfia que há algo de errado? Pode ser também o seu caso. Então, olha só. Vamos aqui. Olha só, pessoal, que importante. Ó. Verifico a existência de prestação de serviço defeituosa, certo? Firmada a conduta da requerida, ou seja, do banco, entendo que os contratos de empréstimo consignado devem ser cancelados e, por consequência, a dívida considerada inexistente, assim como devem ser devolvidas as parcelas já descontadas do benefício em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Esse valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desconto de cada parcela e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos calculados pelos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Então, na primeira parte aqui da sentença, o juiz já anulou os 2 contratos de empréstimo consignado, fez desaparecer a dívida e todas as parcelinhas ali que foram descontadas no benefício da segurada, o juiz determinou que o banco vai ter que devolver, só que em dobro com juros e correção monetária. Tá bom? Vamos lá. Ainda, pessoal, olha só, impõe-se a condenação do banco também ao pagamento de indenização por danos morais. E o juiz vai explicar o que é o dano moral. Né? Aquele que provoca um sofrimento psíquico, uma ofensa à autoestima, uma profunda dor sentimental. Em outras palavras, é o grave mal-estar, o abalo espiritual. Agora, eu vou mostrar para vocês, pessoal, qual foi o valor que o juiz condenou aqui em danos morais. Tá certo? Olha só, dos argumentos expendidos pela parte autora nos moldes já expostos, vislumbro que restaram suficientemente demonstrados sob a ótica do dano moral. Houve falha no serviço do banco ao efetuar um contrato sem a devida análise dos documentos pessoais, admitindo eventual empréstimo para terceiro fraudador. Certo? Tivesse sido a instituição ré diligente quando da contratação dos empréstimos, não teria havido abalos e danos morais à demandante, que não teve participação nenhuma nos eventos e mesmo assim não foi poupada dos dissabores experimentados. Dessa forma, encontra-se inequivocamente configurado o dano moral, por falha no serviço prestado pela ré. Tá bom? Então o juiz aqui, ele fundamentou que todos os fatos relatados, né, e comprovados, neste caso, trouxeram prejuízo e transtornos para a vítima, porquanto atinge a sua credibilidade em relação à sua adimplência e sobrevivência, lesionando diretamente o direito à honra, pessoal. E aí o juiz vai trazer aqui jurisprudência, lições de livros de direito, tudo para fundamentar a sua condenação também em danos morais. Finalmente, com relação ao valor da indenização, olha só, deve ser observado um patamar de razoabilidade mediante análise das circunstâncias concretas do dano. Por esses critérios, no caso em tela, no caso que ele está analisando, entendo que o valor deve ser fixado no patamar de R$10.000. Então vejam, uma sentença que primeiro anulou os contratos de empréstimo consignado, determinou que o banco vai devolver em dobro com juros e correção monetária, e ainda, pessoal, olha só, uma condenação boa, né, no valor de R$10.000. Tá bom? Vamos aqui, pessoal, para a parte final da sentença, chamada de parte dispositiva. Primeiro, né, em relação ao INSS, o juiz julgou extinto o processo com resolução do mérito, né, e julgou improcedente o pedido com relação ao INSS. Né, o juiz não considerou que a responsabilidade foi do INSS. Mas em relação ao banco, certo, o juiz julgou o pedido procedente para determinar o cancelamento dos contratos de empréstimo e também condenar o banco a devolver à parte autora, né, em dobro todas as parcelas descontadas do benefício referente a tais contratos a título de reparação por dano material, mais R$10.000 a título de indenização por danos morais. E mandou aqui, olha só, oficiar o INSS. Pessoal, uma importante sentença, mais uma decisão favorável para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC, que podem ser vítimas aí de empréstimos consignados abusivos,
certo? Quando o teto de juros é maior do que o limite legal estabelecido, empréstimos fraudulentos. Pessoal, existem assim diversas possibilidades para que você possa aí entrar na justiça e rever o seu contrato de empréstimo consignado. Talvez você esteja sendo vítima, né, de uma fraude, de um golpe, de uma abusividade e você nem sabe. Então é muito importante que você saiba exatamente qual o valor que está sendo descontado todos os meses do seu benefício, certo? Se existe mais de um ou múltiplos contratos de empréstimo consignado, porque você tem o direito, sim, se você estiver sendo vítima, de acionar a justiça. E aí, ó, quem sabe, né, ter o contrato anulado, devolução dos valores em dobro e ainda receber uma indenização por danos morais. Então eu vou fazer um pedido. Se inscreva neste canal, é de graça, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que ajuda muito, e compartilhe este vídeo, porque são milhões e milhões de contratos de empréstimo consignado no Brasil inteiro e as pessoas precisam saber dos seus direitos. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima apresentação.